Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Assim, muito bravamente, assim, sobre a sua luta contra o alcoolismo. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque você falou em vários outros podcasts sobre... Pode falar à vontade. Mas eu queria... Sempre é um bom serviço pra... É sempre um bom serviço, mas eu queria, justamente a partir disso, né? Você lutou contra o alcoolismo, escreveu A Saideira em 2018, relançou agora. A Marisa Hort protagonizou um monólogo inspirado na sua história, Bárbara com acento, né? Isso. Eu uso muito o adjetivo bárbaro, que eu acho lindo. Embora tenha uma conotação, às vezes, né? Uma barbaridade, mas enfim, eu acho bárbaro você ter feito esse serviço para as pessoas. Eu queria saber... se você pudesse usar o Bopismo agora como um registro histórico, que daqui a alguns anos alguém vai ler, vai ver esse trecho. Porque eu li aquele livro do Matthew Perry, aquele ator de Friends, Sim. Friends, Love and the Big Terrible Thing, e ele fala uma coisa que, assim, o alcoolismo, assim como qualquer outro vício, mas o alcoolismo, sobretudo, não vê CPF, não vê endereço, ele perfura qualquer realidade. Muito democrático. Ele é muito democrático. Muito. Ele é impiedoso nesse sentido. Então, Sim. ricos e pobres, enfim. Sim. Então, eu queria saber, eu sei que o Rui Castro te falou que isso não é um... se fosse fácil falar sobre isso, não teria os Alcoólicos Anônimos, Isso, né? Enfim, seria uma coisa meio secreta em algum sentido, porque é difícil falar sobre. Mas para alguém que estiver passando por isso agora, ou tá desconfiando que tem uma relação abusiva com o álcool, Sim. qual que seria o tabuleiro número 1 do jogo pra pessoa sair dessa? Ou começar a ter vislumbre de uma ajuda? É assim, o alcoolismo é uma coisa muito perniciosa, porque às vezes você está muito sozinho nessa hora, porque você sabe que você está começando a ter algum problema, você desconfia que o negócio está indo mal. Mas daí você fala, mas eu tenho um emprego, eu não bebo quando eu acordo de manhã, de vez em quando eu dou umas brigas com alguém, eu brigo no trânsito, eu brigo no boteco, minha mulher não gosta que eu beba, ela vive dizendo que vai me deixar, eu já briguei na festa, no batizado do meu sobrinho, no outro lugar. Eu não sei se eu tenho um problema com o álcool. Aí você tem que pegar e fazer uma retrospectiva e falar assim, será que eu já briguei com o meu patrão por causa disso? Será que eu já tive problema no trabalho? Será que eu já me envolvi com será que eu já saí dirigindo e bebendo? Será que eu já tive blackout, que é aquela coisa de você não lembrar, acordar com a bunda doendo e não saber direito o que foi que aconteceu, né? Se você acordar num lugar que você não sabe aonde, será que você já deixou de cumprir alguma coisa que era para o dia seguinte, você marcou com alguém e não foi porque você ficou bebendo em algum lugar ou porque você acordou com dor de cabeça. Quando você junta umas 10, 15 questões dessas e você, de fato, fala assim, isso aconteceu e tal, você está com problema com álcool. Você pode ter certeza que quando você junta, briguei com a minha mãe, não fui no tal negócio, faltei ao trabalho, meu carro foi parado pela polícia, minha mulher está com o saco cheio de que eu beba. Mais 3 coisinhas dessa, você tem um problema com a bebida. Não dá para você falar que não. Porque se toda vez que você bebe acontece alguma coisa problemática, não é uma coincidência. O negócio está saindo fora de controle. Com você foi assim? Toda vez que você bebia, tinha algum problema? Todas as vezes? Todas as vezes que eu bebia, eu perdia o limite. Alcoolismo nada mais é do que você não ter controle sobre o negócio. É você perder o limite, é você não ter... Você fala, eu vou tomar 2 e você não consegue ficar nos 2. Eu vou tomar 3 cervejas e vou embora para minha casa. Você não faz isso. Então, é uma falta de limite. O álcool vence você não vence mais. Você para de... É uma coisa que leva 10 anos para se manifestar. Mas teu metabolismo vai... você começa a ter compulsividade e aí, no decorrer do tempo, teu metabolismo vai mudando. E aí, depois que teu metabolismo muda, aí é foda, aí nunca mais. Porque o que acontece é você passa a não produzir endorfinas se você não estiver alcoolizado. Então, você não produz dopamina, serotonina, oxitocina, que são os opiáceos naturais. Os hormônios da felicidade. Os hormônios da felicidade. Então, se você não está bebendo, você não está produzindo.
E aí você tá numa encrenca fenomenal. Mas você conseguia ser funcional sem álcool nesse período? Sim, a vida inteira. Conseguiu ser funcional. Trabalhei a vida inteira. Só Nunca tomava à parei. noite na boemia, assim, não era uma coisa... Tomava à noite, é. Mas você conseguia ser funcional, trabalhar e beleza e tal. Sim, a vida inteira. E assim como eu, 90% das pessoas que bebem. É porque E a gente tem uma problema. coisa meio estereotipada do cara da sarjeta tomando uma Não caixa. é assim. E, Não é e assim. acho que esse é o grande lance do perigo que você falou, né? Não tomo cerveja de manhã. E tem uma coisa do auto-engano também, né? Do auto-engano. Pô, não, mas pô, É. foi só aquela vez. Ou, tudo bem, se eu não tivesse feito, tava tudo certo. Então você acha que o primeiro passo seria você fazer um exercício, a pessoa fazer um exercício de retrospectiva. Isso, Do e ver onde é que está indo a história da bebida dela, como é que é o histórico de bebida dela. Aí, porque tem uma coisa assim, eu sempre fui muito maluca, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa ousada, mesmo como criança, eu sempre fui uma puta porra louca. Então eu era sempre a maluca dos amigos, entendeu? Eu era aquela que ia lá fazia as palhaçadas, eu era aquela que fazia as pegadinhas com. Sabe? Eu sempre fui aquela maluca da turma mais engraçada, mais. Entendeu? E então na escola, tudo, os professores gostavam de mim, porque eu não era marginal, eu era sapeca, eu era a que aprontava e tal, mas não era. Cusona. Não era maluca, mau elemento. Não Sim. chegava a ser. Eu nunca fui suspensa, nunca fui. Ia bem no colégio, imagino. Ia bem, mas ia bem nas matérias. Assim, Humanas, né? Assim, exato. Humanas. Matemática era meu. Álgebra. Química que se foda. Exatamente. E aí, mas eu tinha um amigo meu, o Jimmy Woo, que era um manchuriano, que eu arrumava um jeito dele fazer as lições para mim, Incrível, entendeu? incrível. E aí e ainda passava trote na casa dele, entendeu? Essas coisas. Sim, incrível, mas inofensivo, porra. Inofensivo, Inofensivo. exatamente. E aí, então, disso, para quando eu fiquei adolescente, comecei a beber no final da adolescência, aí as pessoas falam, a Bárbara é louca, por isso que ela bebe. Não é a Bárbara bebe, daí ela fica louca. Sim. Entendeu? É uma coisa que... Causa efeito invertido as ali. pessoas falam, o cara é... Ou senão, o cara é um puta pentelho, por isso que ele apronta. Entendeu? Essa a gente confunde, e o cara também. Eu mesmo, minha mãe falava, não, a Bárbara bebe porque ela é maluca. Não achava que eu tinha... Minha mãe negava que eu tinha um problema de alcoolismo. Quando eu quis me internar, ela falou, não, pelo amor de Deus, não vai e tal. Você já sentiu... eu imagino que deve ser muito doloroso esse processo. Embora você tenha uma clareza, uma eloquência para falar sobre isso, mas em algum momento você se sentiu envergonhada, sozinha, triste, com medo de que as pessoas ao seu redor se afastassem de você? Olha, para falar a verdade, eu aprontava tanto quando eu bebia que envergonhada eu ficava quando eu estava bêbada. Porque na hora que eu resolvi melhorar e sair fora e tudo, eu me senti muito bem. Quando eu descobri que eu tinha esse problema, eu fiquei aliviada. Porque eu falei, puta, então é uma doença, não é que eu sou uma mau caráter, entendeu? Então, no meu caso, foi um alívio. Na peça da Marisa Hort, a história é um pouco diferente, porque a maioria das pessoas não admite. Porque a maioria das pessoas não apronta como eu aprontava, entendeu? Eu dei 5 perdas total de automóvel, eu fiz coisas do arco da velha, entendeu? Mas a maioria das pessoas não faz isso, ela só vai tendo um problema de saúde, vai desgraçando, tipo, perde o emprego, acaba o casamento, esse tipo de coisa, mas não é engraçado. No meu caso, tinha até graça. Tinha um humor ali embutido. Tinham assim, escândalos e coisas, e não escândalos no sentido Ângela Rorô, que aliás parece que está mal agora, né? Ah, é? Parece que ela está internada e super mal e tal. E aí, não escândalos nesse sentido, subir no palco e falar, esta mulher aqui me abandonou, sabe? Que ela, eu não vi que ela fez isso. Ela, bom, isso foi famoso nos anos 80, ela namorava uma grande cantora, muito conhecida e tal, e a mulher estava começando a fazer sucesso, era uma puta cantora e tal, e ela subiu no palco E expôs a mulher. Expôs a mulher, tal coisa, acabou com a vida da mulher. Puta merda. Que bosta. Que bosta. Você nunca chegou a fazer isso? Não, nunca fiz isso. Mas você percebeu, e aí são as duas facetas de ter uma relação abusiva e tudo mais.
Você acha que você perdeu amizades porque você tinha uma relação abusiva? E o contrário também. Tipo, pessoas que só estavam com você quando você tava tomando e Sim, quando você ficou isso é um sóbria... clássico. Então, esse eu imagino que seja um clássico, até um clichê. É. Mas o outro eu imagino que seja difícil. Pessoas que você fala, porra, velho, eu deixei de ser amiga daquela pessoa ali porque eu passava do ponto pra caralho. Rolou isso? Muitas pessoas. É. Muitas Você chegou a entrar em pessoas. contato com ela? Entrou em contato com ela? Sim, depois que você... os 12 passos, que são o que eu resolvi seguir, com o Rui Castro, esse grande escritor que está na Academia Brasileira de Letras hoje em dia, Gênio, estaria total. muito antes, se tivesse parado de beber antes, mas o Rui Castro, eu levei ele para a internação, depois ele me levou. E aí ele... se a gente tivesse conseguido fazer tudo isso antes, tivesse tido a ajuda do AA, porque o AA, nos 12 passos, tem toda essa coisa. Você ajuda a pessoa, ela te ajuda, tem todas essas premissas. E as premissas do AA são... Primeiro, você admite que... Os 12 passos são esses. Você admite que você é impotente perante o álcool. Depois você faz um inventário, depois você ajuda os outros, depois, sabe, tem toda... E essas premissas do AA fazem todas essas coisas aí, você pede desculpas para as pessoas, sabe? Então, uma das coisas que você faz as pessoas que você acha que você magoou mais, você chega... Por exemplo, teve um cara que eu cheguei e falei... eu estava numa festa um dia e o cara era reprimido. Eu cheguei lá e falei, para, mas ele é viado. Como que é? Vocês são de puta banda de demagogo, meu. Pra família dele, entendeu? Caralho. Puta banda de demagogo, esse cara é viado, meu. Aí eu gostava dele, queria que ele fosse meu amigo, mas eu só tava falando pra todo mundo, porra, que é isso, entendeu? E ele ficou puto. Ele ficou super chateado. Triste, assim. Chateadérrimo. E aí quando eu parei de beber, eu fui lá pedir desculpa e tal, e para os irmãos, e os irmãos assim, sabe, nunca me desculparam muito. Entendeu? E ele desculpou? Ele desculpou. Mas, sabe, são coisas que... Então, você tenta pedir desculpa para todo mundo que você aprontou na vida. Eu passo a minha vida pedindo desculpa para as pessoas. Você não tem problema em pedir desculpa? Não, Você, claro que não. Você não é uma pessoa orgulhosa nesse sentido? Não, eu não sou uma pessoa orgulhosa em nada. Em nada? A verdade, não. Nem rancorosa? Não, também não. Eu acho que também não. Sabe, quando você já aprontou muito, eu acho que rancorosa não dá nem para ser. Eu fazia essas coisas o tempo todo, sabe? De fazer... De constranger, assim? Uma coisa. Mas era inofensivo ou chegou alguma coisa que você falou, pô... Não, as pessoas ficavam ofendidíssimas, né? Esse tipo de coisa ofende as pessoas, né? Sim. Você falar, pô, você não sei o quê, sabe essas coisas? Sei. Ofende pra caramba. Era na inocência de alguém que estava... Alterado. Mas Sim. não tinha nada de... Porque é violento, né? Sim, claro. É violento.